que eu quero falar hoje é um assunto muito importante. Se eu pudesse classificá-lo, de todos os sermões que eu já preguei a vida toda nessa igreja, esse é o principal. Esse é o sermão mais importante de todos que eu preguei ou que eu pregarei nessa igreja todos esses anos. Eu vou falar da centralidade de Jesus. Se nós entendermos isso profundamente, nós não seremos os idólatras que às vezes somos, não tornaremos ser merecedores das bênçãos de Deus, porque também não funciona. Se nós entendermos a centralidade de Jesus, e se nós passarmos assim, ter uma vida de oração, jejum, santidade, todas as práticas espirituais boas, mas entendendo a centralidade de Jesus, nós estaremos no caminho certo da plenitude de Deus aqui na terra. Mas enquanto confiarmos em Jesus para isso e aquilo e para outras coisas não, jamais experimentaremos a plenitude de Deus. A centralidade de Jesus é tão importante na Bíblia que ela tem um mistério difícil de explicar. Nós entenderemos melhor na eternidade, mas sabe, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, possivelmente antes que a terra era sem forma e vazia, Deus decidiu que só salvaria em Jesus. Por isso que eu te digo que nós entenderemos isso melhor na eternidade, mas eu te digo mais, que fica mais difícil. A palavra do Senhor diz que Deus conheceu cada um de nós antes da fundação do mundo. Eu estou citando a Bíblia. Eu não estou dizendo que eu entendo, que eu consigo explicar. Eu estou dizendo que está revelado e eu creio. A palavra do Senhor diz que Deus nos amou e Deus nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Talvez você falaria assim, mas eu mesmo não gosto muito de mim. Eu sou um pouco baixinho, careca, barriga está crescendo, não tem nada que eu faça para tirar essa barriga, eu acho que eu estou um pouco feio, eu acho que eu nasci feio. Essa é a sua opinião, porque a Bíblia diz que Deus te conheceu, te amou do jeito que você é antes da fundação do mundo. Deus sabia que nós nasceríamos. A centralidade de Jesus na Bíblia é uma coisa desde a eternidade, e nós não entendemos plenamente. Por isso que em parte somos crentes, em parte somos fazedores de boas obras e nunca entramos na plenitude de Deus. Não boas obras porque somos crentes, boas obras para melhorar ou ganhar alguma bênção de Deus. Estou falando assuntos difíceis que eu creio que está revelado, não quer dizer que eu entendo plenamente. Outra coisa que eu sei que está revelado e eu creio também é difícil. Nesse momento, nesse exato momento, Jesus está nas regiões celestiais. Nesse exato momento. Ele está à direita de Deus Pai, não é literalmente. Ele não está acima do Pai, ele não está abaixo, ele é um com o Pai na Trindade. Com toda a honra, todo o mérito que o Pai, o Filho e o Espírito merecem, porque ele é Deus exaltado. Ele está lá. E a palavra do Senhor diz que ele voltará em grande poder e glória, e ele voltará em grande poder e glória. Mas por causa da grandeza de Deus e da unidade de pessoas na Trindade, pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, Jesus está aqui também. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em o nome dele, ele está aqui. E me parece que ele está aqui através da pessoa do Espírito Santo e na unidade que há entre o Pai, o Filho e o Espírito. Eu creio porque está revelado. Não quer dizer que eu entendi plenamente, mas eu não tenho dificuldade nenhuma de crer que Jesus está lá e Jesus está aqui. Eu não tenho dificuldade nenhuma de crer que ele me amou antes da fundação do mundo. Ele me ama mais do que eu amo a mim mesmo, porque eu encontro tanto defeito em mim. E às vezes eu nem gosto de ser eu mesmo, eu gostaria de ser aquele bonitão da televisão. Eu podia ter nascido mais bonito, né?
E podia ter até um pouco mais de dinheiro também. Então tem hora que eu não gosto nem mesmo de mim, mas o Senhor me amou antes da fundação do mundo e está encerrado e acabou. Como o apóstolo Paulo entendeu tudo isso que eu estou te falando, entendeu com profundidade, ele podia dizer que aquele que se arrependeu e creu em Jesus está conectado nele, está nele. O estar nele é coisa muito profunda. É estar simplesmente no Criador e no sustentador da criação. É estar simplesmente no autor da vida. É estar no ser mais importante, iniciador e criador de todas as coisas. É muita coisa estar em Cristo, não é pouca coisa. Por arrependimento de pecados e fé em Jesus, estamos em Cristo. E se Ele está nas regiões celestiais, nós estamos unidos nele por arrependimento e fé. Por isso que Paulo fala que estamos nele nas regiões celestiais, acima de principados e potestades. Estamos nele, pronto, e acabou. Se estamos nele, outro assunto difícil também, que eu creio que está revelado, não quer dizer que eu explico certinho, que eu entendi tudo. Eu sei que nele eu morri quando ele morreu, eu ressuscitei quando ele ressuscitou, e eu estou nele com novidade de vida. Mesmo que eu não esteja vivendo, eu deveria viver, é isso que eu vou chegar. Mas nós estamos em Cristo, e a palavra de Deus diz mais, que nós geralmente não entendemos. Não tem uma bênção espiritual que você puder imaginar que você terá sem Jesus. É impossível ser perdoado sem Jesus, justificado, redimido, selado com o Espírito, é simplesmente impossível. Ou é com Jesus, ou não tem nada do que Deus quer nos dar e nos tornar. Ele é totalmente central e só é possível nele. Tudo que somos, temos, teremos, seremos, só possível em Jesus. Nós deveríamos pregar mais isso, porque nós confundimos um pouco as coisas, e eu vou mostrar isso, vou mencionar isso hoje à noite. Se você abrir Efésios capítulo 1, falando um pouquinho da nossa identidade em Cristo Jesus, Efésios 1, verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo não há nenhuma bênção espiritual que se torne realidade em nossas vidas, é nele. Verso 4, Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Porque as pessoas estudam um pouquinho de teologia, depois eles ficam brigando se Armínio está certo, se Calvino está certo. Isso aqui é a minha opinião literal. Acho que ninguém está plenamente certo. Só opinião, não é palavra de Deus revelada, discorda à vontade. Não acho que nem Armínio nem Calvino, quando chegar no céu, vai ser uma mistureba dessas duas aí. Por isso que eu não sou fanático em nenhuma delas. Mas o ponto principal é se eu não fui eleito na presciência de Deus, que Ele sabia que eu ia converter, porque eu acho que esse não é o ponto principal. O ponto principal também não é que Deus me amou antes de eu fazer o bem e o mal, como os calvinistas dizem, porque para mim esse também não é o ponto principal. O ponto principal é que não há escolha, não há obra de Deus, não tem como ter e ser qualquer coisa que Deus tenha para nós que não seja em Cristo, como decidido na eternidade. Se a escolha é assim, é assada, ninguém sabe direito. Porque os grandes teólogos não sabem, eles simplesmente deixam o assunto aberto. John Stott, quem eu gosto demais, fazendo comentário de Romanos,
ele falando sobre a eleição, Romanos 8, ele diz, se foi bem na linha calvinista, depois ele terminou assim, não dá para encerrar esse assunto sem deixar uma boa medida de mistério e fios desamarrados, ou seja, não dá para fechar esse negócio. Bom, se John Stott não conseguir, irmão, se Calvino mesmo deixou em aberto, porque são tensões difíceis de reconciliá-las, quem somos nós? Mas para mim a importância não é virar partidário disso e daquilo e ficar brigando com o irmão e perdendo confiança, perdendo relacionamento. O importante que é em Cristo, antes da fundação do mundo, isso que é importante. Nele abençoados, nele escolhidos. Verso 5, predestinado para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. O meu ponto aqui hoje à noite é a centralidade de Jesus. Não tem uma bênção espiritual que virá sem Jesus. Não há uma escolha sem Jesus. Não tem como ser filho de Deus sem Jesus. E verso 7, nele, em Cristo, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Segundo a riqueza da graça de Deus, não tem uma redenção, libertação de pecado, do diabo, da morte, é isso que é redenção. Você ser perdoado e liberto do pecado. Não quero entrar nas tecnicalidades da palavra redenção, ia tomar muito tempo. Redenção é simplesmente Jesus pagou o preço para eu ser perdoado e liberto do pecado. Eu não estou debaixo da autoridade das forças das trevas e nem da morte, e nem sujeito ao juízo, que é separação eterna, porque em Cristo, nele, temos a redenção pelo seu sangue. Lavados no sangue dele. É a mesma coisa que dizer no conteúdo bíblico, como decidido na eternidade, ele se torna homem e morre por nós naquela cruz. Todo que se arrepende e crê nele é abençoado, escolhido, se torna filho, redimido, perdoado. E tem mais, verso 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia de nossa herança até a redenção. A mesma coisa que dizer, Deus dá o Espírito Santo para nós, o mundo espiritual todo sabe, aquele ali é de Jesus. Lavado, perdoado, redimido, ó, o Espírito Santo nele. Isso é uma garantia de que quando Jesus se manifestar, o reino de Deus chegar à sua plenitude, tudo que somos em Cristo será na plenitude. João diz na 1 de João que quando ele se manifestar, nós seremos como ele. Ele é bonito, lá em Apocalipse ele é bonito, ele é lindão. Quando você lê lá sobre Jesus, rosto brilhando como o sol, ele é lindão. Então eu vou ser lindão, mas todo mundo vai ser. Lá na plenitude do reino de Deus, nós vamos ser lindos. Lá não tem velhice, não tem doença, não tem ruga, não tem estria, não tem nada, irmão. Lá também não precisa fazer dieta. E lá é bênção, irmão. Ninguém chora, ninguém tem tristeza, é plenitude de Deus o tempo todo. Quando ele se manifestar, nós seremos como ele é. E nós estamos selados com o Espírito Santo, que é o selo da redenção. É impossível ser salvo e não ter o Espírito. É possível ser salvo e teu Espírito está vazio, é outra história. Mas é impossível ser salvo e não ter o Espírito. O crente em Cristo é selado com o Espírito Santo. A centralidade de Jesus. Como você deveria entender isso, irmão? Não ser mais um crente legalista, de jeito nenhum. E nós somos legalistas de muitas formas. Não tem como melhorar Jesus, por isso não tem como melhorar a sua obra. É possível piorar, mas melhorar não. Possível até não viver entendendo isso direito, até orando meio errado, fazendo tudo meio errado, isso é possível. Mas melhorar Jesus e a sua obra é impossível. Como decidido na eternidade, tudo que somos e teremos
será em Cristo Jesus e pronto e acabou. Mas é possível piorar. Vou começar citando por cima os evangélicos, porque é fácil citar outros, mas porque eu vou citar outros, eu tenho que começar pelos evangélicos. Basta você dar uma olhada no que está sendo pregado por aí, não está pregado a centralidade de Jesus. Inúmeros cultos na televisão não falam mais de Jesus. Inúmeros cultos na televisão não falam mais de pecado e arrependimento de pecado. Inúmeros cultos na televisão não falam mais do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Inúmeros cultos na televisão estão falando: dá o seu dinheiro e Deus vai te dar a bênção. Se é pelo dinheiro, não é mais em Cristo. Se você der dinheiro, vai ter milagre. Se você der dinheiro, se fizer isso, se comprar isso, se pendurar o não sei o que na porta, então não é mais em Cristo. A começar pelos evangélicos. Tem gente que não prega mais o evangelho de Jesus e nem a centralidade de Jesus. Então é possível piorar, mas melhorar Jesus e a sua obra é impossível. 500 anos atrás, Lutero escreveu as 95 teses, que na verdade são 95 artigos, porque o cristianismo romano, já que eu ia falar dos romanos, do cristianismo romano e de outros, eu tinha que falar dos evangélicos primeiro. Porque não somos esse santinho que está parecendo que somos, não. E nem somos tão fiéis às Escrituras como deveríamos ser. Mas 500 anos atrás, o cristianismo romano estava vendendo salvação na forma de penitências e de compra com dinheiro. Lutero disse: não, assim não dá. Somos salvos, declarados justos, mediante a fé em Cristo, segundo a graça de Deus, como está aqui em Romanos. Ele acendeu a fogueira, irmão, ele acendeu o fósforo na pólvora, porque havia vários incomodados estudiosos, e aí eles se animaram. Aí apareceu o Calvino, o Zwingli, por causa de Lutero, porque estava todo mundo ali pensando e discordando, mas ninguém tinha coragem de enfrentar o poder da igreja, que era o império. Mas Lutero fez a revolução, apareceu a reforma protestante, porque 500 anos atrás, o cristianismo romano não tinha mais centralidade de Jesus. Mas você deve ter ouvido falar dessa igreja, daquela igreja, que diz assim: se você não for membro dessa igreja, você não será salvo. É a mesma coisa que dizer que quem salva é a igreja, se a igreja não tem mais centralidade de Jesus. Igreja nenhuma salva. E nenhum pastor, nenhum apóstolo, nenhum missionário. Quem salva é Jesus, pronto e acabou. Mas esse problema surge logo no primeiro século, quando os judaizantes passaram a visitar as igrejas que surgiam por meio de irmãos queridos, abençoados, o apóstolo Paulo e a sua equipe, e muitos outros não famosos, que implantaram igrejas por todo o Império Romano. Aí o pessoal saía de Jerusalém dizendo: ó, gentil, se você, não judeu, se você não for circuncidado, você não pode ser salvo. Se você não guardar o sábado, você não será salvo. Se você não observar a lei de Moisés, você não será salvo. Se você não comer segundo a dieta de Moisés, que inclusive eu acho que é saudável, mas não salva. Se você não comer segundo a dieta de Moisés, você não será salvo. Então não era mais Jesus, agora era a lei de Moisés com todas as suas instruções. Quando o Espírito Santo falou: separa Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado, eles foram para os Gálatas. Foi fogo e glória, irmão. O manto da bênção estava lá. Se converteram. Ele pregou o Evangelho em Cristo Jesus, tornaram-se abençoados, redimidos, perdoados, eternos, filhos de Deus, selados com o Espírito, quando ouviram o Evangelho. Os milagres, os dons espirituais, o avivamento, tudo em Cristo Jesus. Agora os judaizantes passaram falando: não, guarda o sábado, é pelo sábado também, é pela circuncisão. Paulo escreveu para os Gálatas: eu estou ilustrando que não é possível melhorar Jesus e a sua obra,
mas é possível piorá-la. Alguns evangélicos estão piorando, cristianismo romano e os judaizantes no primeiro século. Abre a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, eu estou lendo na NVI, que traduziu literalmente, porque a palavra está lá no grego, enfeitiçou. Gálatas capítulo 3, verso 1, ó Gálatas insensatos, influenciados pelos judaizantes como estavam, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Não foi isso que nós pregamos? A centralidade de Jesus, nele salvos, abençoados, perdoados, redimidos, selados com o Espírito, Filho de Deus, nele, todas as bênçãos espirituais nele. Agora os judaizantes dizem, não, faça uma boa obra aí para dar uma caprichada, dar uma melhorada, é impossível melhorar Jesus e a sua obra. Verso 2, gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Vocês foram selados com o Espírito quando ouviram Jesus e receberam Jesus, ou quando vocês conseguiram obedecer uma lei que ninguém consegue obedecer na plenitude? Foi quando haviam se convertido. E os judaizantes estavam piorando. Verso 5, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei, ou pela fé em Jesus como pregado, ou pela fé com a qual receberam a palavra. Ou seja, os milagres são em Cristo. Qualquer bênção espiritual em Cristo, não fica uma de fora. Qualquer estado de ser salvo, de perdoado, é em Cristo. Quando nós recebemos Jesus, nós somos redimidos, nós estamos no estado de perdão porque nós estamos nele. Ele nos perdoa de todos os pecados, até do que eu vou cometer amanhã, com a minha impureza de coração, porque eu creio nele e nele somente, como Senhor e Salvador da minha vida, ele me purifica de todos os pecados. Ser perdoado é um estado, eu estou no estado de perdão, irmão. Não estou no estado de perfeição, se manifestará porque eu estou em Cristo. Eu estou no estado de perfeição, eu estou no estado de perdão, eu estou no estado de salvação, eu estou no estado de redimido, eu estou no estado de declarado justo por causa de Jesus e a sua obra. É por causa dele, a centralidade dele precisa ser entendida. E se nós entendêssemos isso, as nossas práticas espirituais não teriam se tornado obras meritórias. Vou falar isso com cuidado, porque eu não posso confundi-los, eu tenho que ajudá-los. Vou falar isso com muito cuidado, eu vou falar devagar, eu vou repetir, mas presta atenção. Eu não sou contra orar de madrugada, não sou contra fazer jejum, não sou contra orar, não sou contra discipulado, eu que incentivo. Eu não sou contra ler a Bíblia, não sou contra vir à igreja. São práticas espirituais boas, mas quantas vezes os irmãos colocam as práticas espirituais como a própria base da bênção ou do avivamento? As práticas espirituais têm o seu papel, vou explicar já já, mas nada substitui Jesus, nem as práticas espirituais. Se orar de madrugada, então vai ser melhor. Não, é muito bom orar de madrugada, mas não substitui Jesus. Não tem uma bênção espiritual que não é por causa dele, da redenção dele, da purificação dele e por estarmos nele. Se for só por orar por madrugada, então não precisa nem ser crente. Qualquer pessoa, de qualquer outra religião, ora de madrugada e vai ganhar tudo. Orar de madrugada tem o seu papel nas Escrituras, jejuar tem o seu papel, orar tem o seu papel, ser discipulado,
vir à igreja, tudo tem o seu papel, são práticas espirituais nas Escrituras, mas elas não substituem Jesus. Quando bem compreendidas, as nossas práticas espirituais seriam em primeiro lugar, porque estando em Cristo como estou, eu quero me deleitar nele, na sua presença, na sua obra, e receber dele todas as bênçãos espirituais que eu tenho nele, mas que preciso manifestar agora. Então, as minhas práticas espirituais é para estar num estado de oração, de humilhação e clamor, para que eu receba dele o que Deus só me dará em Cristo Jesus, por eu estar nele, por arrependimento e fé. Então eu oro e jejuo e leio a Bíblia, porque eu não quero perder comunhão com Ele, porque tudo que Deus vai me dar será por causa dEle, os milagres, o Espírito Santo, os dons, tudo será nele, através dEle. Se eu estiver longe dEle, complica. Então eu quero jejuar para estar perto dele, eu quero ler a Bíblia para estar perto dele, eu quero orar de madrugada para estar pertinho dele, eu quero começar o dia com ele, porque tudo é nele, por ele, para ele, não tem outro jeito. Enquanto eu meditava sobre essas coisas, Deus puxava um pouco minha orelha também, porque eu já andei pregando um pouco erradinho também, né? Que ninguém aqui é perfeito, não é verdade? E aí, parece que o Senhor falava assim: Silas, sabe por que tem pouco avivamento e muita oração por avivamento e pouco avivamento? Porque eu quero dar, mas eu darei em Cristo, será por causa dele. Mas eles falam assim: aquele homem de oração e jejum se matou tanto, até que Deus deu um avivamento para ele. Mas se foi assim, não é em Cristo. E não foi o que Jesus disse. Jesus disse: aquele que crer em mim, é nele, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele nada disse: guarda o sábado, muda a dieta é para ser saudável, para avivamento não. Ele nada falou: guarda o sábado, seja circuncidado. Jesus falava toda hora: você crê em mim, eu te perdoo, eu te dou a vida eterna. O ladrão na cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Não teve tempo de jejuar, não fez um jejum. Ô crentinho sortudo, né? Não fez nenhum jejum. Nenhum jejum de Daniel. Ô luta, hein? Você come aquela soja industrializadinha, mulher, dá uma azia, não dá? Ô Senhor amado. Ô luta. Mas é para jejuar, é para orar. Ei, irmão, é para vir na igreja, não fica faltando não, tá? E é para conectar no discipulado. E é para encontrar companheiros de oração e buscar Deus. Claro que é, porque você está em Cristo, você quer se deleitar nele, estar com ele, porque tudo Deus fará por ele, até o avivamento. Crê em mim, e do seu interior fluirão rios de água viva. Tem muita solução por aí, todas sem Jesus. Não tem uma bênção espiritual que Jesus não vai estar envolvido. Foi anunciado pelos profetas, foi decidido na eternidade. Olha, irmão, quando Deus decide uma coisa, desiste, irmão. Se Ele falou que Ele ia fazer tudo que Ele ia fazer em Cristo Jesus, Ele é o caminho para o Pai, Ele é o caminho do avivamento, Ele é o caminho da plenitude, Ele é o caminho da vida abundante, Ele é o caminho de tudo. E Deus decidiu na humanidade quando a gente nem existia. E Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então está decidido, irmão. E Deus não vai mudar esse plano. Agora não adianta querer ganhar as coisas de Deus, começar pela graça e terminar pelo mérito humano. Ninguém aqui está querendo ser salvo por mérito humano. Esse ponto aí nós já assimilamos. Mas nós nem sempre assimilamos que tudo que somos e Deus nos dará será em Cristo Jesus. Até o avivamento. Então nós nos deleitamos pouco em Deus, na sua presença, na oração, no jejum, porque não é muito importante estar pertinho de Jesus, não. Quanto mais perto de Jesus, mais perto de todas as bênçãos. Quanto mais perto de Jesus, mais perto da plenitude do Espírito Santo.
Quanto mais perto de Jesus, mais compreensão da Bíblia. Quanto mais perto de Jesus, transformação total. Eu falo sem medo de errar, porque não sei qual foi a sorte que você teve aí, mas eu nasci, meu pai morreu, minha mãe viúva, 5 filhos, era a maior briga em casa, um pé de guerra que você não imagina. Eu era super nervoso, e hoje eu não sou muito calmo. Acho que eu continuo meio nervoso, vocês que não percebem. Mas eu tive que orar para o Senhor me dar temperança no Espírito Santo, que a gente recebe por estar em Cristo. Então não tem nervosinho aí que não pode acalmar. Pode acalmar. Não tem pecado aí que você não pode ser liberto. Em Cristo Jesus você é perdoado e liberto, mas você tem que querer em Cristo e buscar do Senhor a manifestação da libertação, porque em Cristo Jesus somos redimidos. Nasci assim, você assim, tem nada a ver. Em Cristo muda tudo, irmão. Você tem que querer, né? Você tem que querer. Se você não quiser, não vai dar certo. Vou cumprir uma promessa aqui. Eu pus lá no Facebook que eu ia ilustrar tudo que eu estou dizendo com os milagres de Jesus. Não sei se você viu, mas se um viu, eu tenho que cumprir a promessa. Se ninguém viu, eu acabo o sermão aqui agora. Mas alguém leu lá, não leu? Eu disse que ia ilustrar com os milagres de Jesus. João 6, 26. Por favor, abra a sua Bíblia. O pastor Ignaldo já falou que o menininho apresentou os pães para Jesus, mas não sei se essa passagem refere-se ao segundo, a primeira multiplicação, mas ele multiplicou os pães que lhe foram oferecidos. É a mesma coisa que dizer que o menininho disse: é em Cristo e é nele. Tem um pepinão aqui, quem vai resolver, e se vem da parte de Deus é em Cristo, leva o pão para ele, ele resolve tudo. Acabou o vinho na festa, Jesus falou: vai para Jesus. Milagre de Deus é em Cristo, bênção de Deus é em Cristo, salvação é em Cristo, tudo é em Cristo, não é penitência, nada. Fala com ele, que ele resolve. A água virou vinho. Eu falei que ia mostrar. João 6, 26. Jesus já havia feito milagres da multiplicação do pão. João 6, 26. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Falando em linguagem figurada, verso 26, 27. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Isso é o próprio Senhor Jesus, o qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou o seu selo da aprovação. Jesus disse: esse milagre da multiplicação do pão não é para eu continuar fazendo e você ganhando cesta básica sem trabalhar. Esse milagre é para você saber que tudo é em Cristo, que em Cristo tem uma comida que não perece, é Ele mesmo e a sua obra. Se você o receber, Ele te dá a vida eterna. Não é cumprir a lei de Moisés, não é penitência, não é o que está sendo pregado por aí. É em Cristo. Em Cristo Jesus perdão, em Cristo Jesus abençoado, redimido, perdoado, selado com o Espírito, adotado como filho, escolhido antes da fundação do mundo. Em Cristo Jesus. É isso que Jesus falou, e ele falou isso várias vezes. Ele já tinha conhecido Tiago e João na Judeia, que apresentaram Pedro, João e André. Ele os conheceu primeiro, e João André os apresentou Jesus para Pedro e Tiago. Depois Filipe. Foram para Galiléia, teve o milagre lá de Caná, e ali Jesus vai arrebanhando os seus discípulos. Em algum momento ele vem com os 12 e começa toda uma campanha na Judéia, quando eles batizam mais do que João Batista. É uma história em si mesma. Mas antes de descer para a Judéia, eles ainda não haviam se tornado os discípulos de Cristo, andando com ele todo dia. Mas ele estava em Cafarnaum pregando e foi juntando gente. Aí ele sobe no barco de Pedro, termina o ministério lá,
E aí quando ele desce, ele fala para Pedro, e os pescadores tinham passado a noite inteira pescando e não tinham conseguido nada. Ele disse: olha, pega os barcos, volta lá para o fundão, joga a rede, que vai vir peixe. Jogaram a rede, encheu o barco de Pedro, Tiago e João, que eles eram sócios, tiveram que chamar a ajuda de outro barco que estava por ali. Diz que encheu os 2 barcos, os barcos quase afundaram, isso com a rede arrebentando e peixe vazando, de tanto peixe que deu. Todos os milagres de Deus são em Cristo. Toda colheita maravilhosa será em Cristo, toda a bênção será em Cristo. Aí quando eles chegam com o barquinho, Pedro ajoelha. Lucas 5, abre a sua Bíblia fazendo favor. Lucas 5, Pedro ajoelha. Lucas 5, verso 8, no final. Lucas 5, abre, acho que vale a pena. Lucas 5, verso 8, Pedro ajoelha. Afasta de mim, no final de Lucas 5, verso 8, no finalzinho. Afasta de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Oh, não funciona assim. Não funciona assim. Você é pecador, se arrepende, recebe Jesus e Deus afasta. Não funciona assim. Tudo que temos, tudo que somos é em Cristo. Se nós nos arrependemos e o recebemos, Deus não afasta, Deus nos recebe como filhos. Deus nos cela com o Espírito Santo, Ele não afasta. Jesus nem ligou, né? Porque tudo é em Cristo. Pedro falou a festa, Jesus não afastou coisa nenhuma. Falou: Pedro, agora que ficou bom de você virar meu discípulo, porque não tem uma bênção que você vai receber que não seja em mim, não tem um milagre que não será em mim, não tem um ministério de apóstolo de Cristo que não será em mim. Agora que ele se arrepende e recebe Jesus, final do verso 10, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Pedro foi salvo em Cristo Jesus, redimido em Cristo Jesus, selado no Espírito em Cristo Jesus, escolhido em Cristo Jesus, adotado como filho em Cristo Jesus, milagre por meio de Jesus, tornou-se apóstolo de Cristo, chamado por Jesus, com vida frutífera de apóstolo de Cristo, porque Jesus disse: eu farei de você. Ele não se tornou salvo que não foi por Cristo, e ele nem virou apóstolo bonzão que por fim ele virou, que não foi em Cristo. Não tem nada que Deus nos dará que não será em Cristo. Não tem nada que nós somos e seremos na plenitude do reino de Deus que não será em Cristo. Mas sempre queremos melhorar a obra de Jesus. Não dá para melhorar Jesus a sua obra. Dá para piorar. E quando a gente tenta melhorar, a gente piora. Se eu fizer essa campanha, então agora que vai ser. Bom, se é pela campanha, não é mais por Cristo. Faça a campanha sim, para estar nele, próximo dele, porque o milagre virá dele. Não sou contra a campanha, deixo claro que é para fazer campanha nas quartas-feiras aqui. Não quero que você pare de frequentar a igreja, mas a bênção não será porque você veio, mas você tem que vir, porque é bíblico vir. Mas venha para estar perto do Senhor, porque tudo que Deus já te deu e te dará será em Cristo. A oração respondida é porque você já está nele. O perdão dos pecados, você está nele. Tem hora que dá até vergonha de Deus, principalmente quando a gente sai fora da casinha, não é? Quando você fica nervoso e briga com o irmão, e fala: ai meu Deus, parecia que eu era crente, parecia que eu era pastor, mas aí você sai da casinha assim, aí você faz um barraquinho, depois dá uma vergonha, né, da pessoa e de Deus. Mas eu preciso falar uma coisa para você: Jesus já morreu por esse pecado. Em Cristo você está no estado de perdão e não de vergonha. A palavra do Senhor diz que nele não há mais condenação, porque nós estamos nele. Se fosse por meu controle emocional, irmão, pecava nunca mais, e eu seria perfeito, e eu seria o salvador de mim mesmo. Mas toda vez os meus pecados me lembram que não é por causa de mim, é por causa de Jesus, toda vez. E Deus tem grande obra para nós. Eu já estou terminando, tá, irmão? Mas eu podia continuar, que você nem imagina. E aí, outro milagre, eu estou cumprindo minha promessa.
que aprovar tudo que eu estou dizendo nos milagres de Jesus. Estou provando. Multiplicação dos pães, só Jesus trabalha pela comida que não perece, que é o próprio Senhor Jesus, porque nele temos perdão e vida eterna e tudo que Deus tem para nos dar. Pedro se arrependeu, recebeu Jesus, se tornou o abençoado que ele foi, o salvo, o redimido, o escolhido, o selado pelo Espírito, o apóstolo de Cristo. Só mais um, tem muitos. Só mais um. O leproso em Israel, ele era qualquer infecção de pele que não tinha antibiótico, era chamado lepra, e resolvia a lepra indo até o sacerdote e se arrependendo dos pecados. O sacerdote, segundo a lei de Moisés, fazia o sacrifício, matava uns pássaros ali, muitos detalhes. O cara se afastava um tempo, voltava, estava purificado, o sacerdote o declarava limpo espiritualmente e fisicamente. Mas tudo que Deus tem para nos dar é em Cristo, e um leproso entendeu isso, está em Lucas 5. Um leproso totalmente assim, com pereba para todo lado. Lucas 5,12, estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra, estava emperebado. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes me purificar. Porque a cultura religiosa é com problema de pele, impuro por dentro, impuro por fora, ainda que a Bíblia diz que todos são pecadores, não só os leprosos. Mas ele sabia que ele estava impuro fisicamente, espiritualmente, está colocando a sua fé em Jesus somente, por meio de quem nós somos perdoados, abençoados, salvos e redimidos. Verso 13, Jesus disse, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero. Imediatamente a lepra o deixou, e com isso ficou claro que, tendo posto a fé em Jesus, eles também estavam perdoados dos seus pecados. Aí Jesus falou para que não fique sem testemunho, para que sirva de testemunho, procure o sacerdote, faça todo o cerimonial, para que fique claro que quando você creu em mim, teve perdão de pecados, como teve cura física, que de Cristo Jesus vem tudo que Deus quer nos dar. Próxima passagem eu não vou ler. Jesus, antes de curar, está aí no mesmo capítulo, mas não vou ler. Jesus, antes de curar um paralítico, disse: os seus pecados estão perdoados. Deu falação. Jesus disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem, que era ele mesmo, tem poder na terra para perdoar pecados, levanta e anda. De Cristo vem tudo: perdão, salvação, milagre, purificação. O problema é que a gente sempre tem uma solução sem Jesus, irmão, não dá certo. Ore de madrugada, sim. Jejue, sim. Não falte na igreja, é bíblico congregar. Irmão, conecte-se num discipulado. Quem conectou está sendo edificado, tem amigos, é uma maravilha. Não falte no culto de ceia. Contribua, é bíblico. Dízimos e ofertas é bíblico. Você está achando que não é? Um dia desse eu vou pregar de dízimo aqui na igreja, mas é tão chato falar de dinheiro. No particular eu posso te mostrar a base bíblica de dízimo e ofertas. Seja fiel, mas faça todas essas práticas porque você quer estar bem em comunhão com aquele que você já está conectado nas regiões celestiais, ao recebê-lo como Senhor e Salvador, com arrependimento dos pecados, porque dele você é tudo que você será em Deus, e nele você receberá todas as suas bênçãos. Eu quero deixar bem claro, não é para parar de jejuar, não sai falando aí, pastor Silas falou, pode faltar na igreja, o pastor Silas falou, não é para jejuar, e orar de madrugada, nem perca tempo. Eu não falei isso. Eu estou falando que nem as práticas espirituais substituem Jesus. Tudo que temos, somos e receberemos em Cristo. Porém, as práticas espirituais devem sim serem realizadas para estarmos em plena comunhão com Ele, na dependência daquele que nos perdoa, nos redime, nos declara filhos de Deus, nos sela com o Espírito. É Ele que pode fazer o rio de água viva, que é o Espírito Santo, fluir em nós, e dele vem todos os milagres que Deus quer nos dar. Então tenha sim as práticas espirituais, mas não tenha as práticas espirituais como obras meritórias. Nada substitui Jesus.
Nada. Comecei dizendo que de todos os sermões que eu preguei nessa igreja, esse é o mais importante. Você deveria ouvir a gravação várias vezes e desenvolver uma vida de oração e intimidade com Deus, por já estar em Cristo e por dele vir tudo que já somos e receberemos de Deus. Eu gostaria que a gente pedisse perdão do nosso pecado de idolatria e de querer dar uma forcinha para Jesus. Quando a gente quer dar uma forcinha para ele, a gente só atrapalha, porque ele é insubstituível, como Deus decidiu na eternidade. Nos amou em Cristo, nos escolheu em Cristo, nos salva em Cristo, faz milagres em nossa vida em Cristo, nos dá o Espírito Santo em Cristo, deve fazer fluir um rio de água viva aqui em Cristo. E aí sim a vida de oração e jejum é para tirar as barreiras, né, irmão? Às vezes Deus quer operar, a gente tem pecado que nunca confessa, aí amarra mesmo, aí extingue o espírito. Então as práticas espirituais é para a gente deixar de atrapalhar, confessando o que tem que confessar, humilhando-se. Mas uma coisa eu quero pedir para você, se você entender esse sermão: nunca mais na sua vida tente substituir Jesus por nada. Se orar de madrugada, se orar é por mérito humano. Ore de madrugada para estar em intimidade com Deus, para Deus operar na sua vida aquilo que Ele fará somente por Jesus. Nunca mais procure substituir Jesus de sua vida. Senão a gente vira que nem esses evangélicos que estão deturpando aí as coisas, ou a gente vira que nem o cristianismo romano, que a gente adora criticar e nós também somos bem legalistas, ou nós viramos meio judaizantes, completamente desnecessário querer colocar alguma coisa no lugar de Jesus, pessoa ou religião. Mas nós precisamos confessar pecado. Você quer saber? Até eu. Quando o Senhor começou a ministrar o meu coração, eu acho que Ele queria era puxar a minha orelha. Eu estou pregando aqui para vocês, que o pregador prega para quem está sentado, então eu estou pregando. Mas o Senhor puxou minha orelha. E eu quero confessar os pecados aqui. Vamos ficar em pé? Mas, irmão, é para orar, tá? Não é para ficar amarrado, né? Desamarra, irmão. Em Cristo você tem tudo, até o desamarro espiritual. Fica amarradinho, vai orar assim. Parece que vai orar, o irmão faz posição de sentido. Termina de orar, não é exército, não, irmão. Relaxa e ora. Você tem paz celestial. Você tem Espírito Santo dentro de você. Relaxa e ora. Deus, você tem promessa. Você está selado com o Espírito Santo. Você não está no quartel, não. Relaxa e ora. Deus quer operar na sua vida. Amém? Eu vou orar enquanto eu estou orando. Faça a sua oração a Deus. Pode fazer em voz baixinha aí, o vizinho não vai ouvir. Peça perdão dos pecados. Peça perdão, peça ajuda. Peça ajuda. Precisamos deixar de ser idólatras. Precisamos deixar de fazer obras meritórias. Precisamos aprender a ter as práticas espirituais bíblicas, mas sem usar como mérito diante de Deus, para a bênção e para o milagre, mas porque nós queremos estar nele, da onde vem todas as bênçãos espirituais. Aí onde você está, o Espírito Santo mora em você, ele te conhece, o Espírito Santo me conhece também. Por isso que ele não revela nada da sua vida para mim, senão ia contar para todo mundo. Se tem um pastor que não tem revelação, sou eu. Mas o Espírito Santo mora em você, meu irmão. O Espírito Santo te conhece. O Espírito Santo te incomoda. O Espírito Santo te exorta. Então, diante do Senhor, confesse o pecado e humilhe-se. Peça perdão da gente ter querido dar uma força para Deus, ou peça perdão de ter tentado merecer a bênção. Será em Cristo, irmão, por causa do amor e da misericórdia de Deus, não será por outra coisa, não será pela possibilidade de obedecer a lei de Moisés,
não será pela dieta alimentar da lei de Moisés, ainda que ela seja saudável, e eu não digo para não fazê-la, mas ela não te tornará merecedor da obra das bênçãos de Deus. O avivamento não será porque você anda se punindo com jejuns. Faça jejuns para estar diante de Deus no estado de humilhação, para que venha de Jesus tudo que Deus quer te dar, mas não faça jejum para merecer milagre. Nada substitui Jesus. Paulo disse para os Gálatas: mas não foi quando vocês creram que Deus deu o Espírito Santo, o avivamento, os dons e os milagres? Ou foi porque fizeram alguma coisa? Quando colocaram a fé em Jesus, veio milagre, veio avivamento. Avivamento não tem vindo na vida de tantos irmãos, que nós queremos nos tornar merecedores. Mas o Senhor te conhece, Ele quer ouvir a sua oração. Ele quer ouvir a sua oração. Converse com o Senhor, peça perdão dos pecados, fale para Ele que você nunca mais quer substituir Jesus. Peça para Ele ajuda para ter intimidade com o Senhor, amar o Senhor. Querer estar com o Senhor não é porque é obrigação, não é porque você vai ser merecedor de alguma coisa, que você o ama e não vê a hora de estar com Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, o milagre, o avivamento. Receba do Senhor tudo que Ele quer te dar por meio de Cristo Jesus, e para de se criticar. Você acha que você é muito feio? Deus te amou antes da fundação do mundo. Você acha que você é meio chato? Deus te amou antes da fundação do mundo. Coloque as suas dificuldades diante de Deus e receba do Senhor tudo que Ele quer te dar por Jesus, em Cristo Jesus. Mas também não maqueia não, porque Deus não gosta de hipocrisia. Se você é meio nervosinho, fala com Deus. Se você não cumpre a sua palavra, fala com Deus. Se você não retorna os livros que você empresta, fala com Deus. Se você não paga as contas, fala com Deus. Arrependa-se dos seus pecados, porque é em Cristo Jesus que Ele te perdoa, Ele te redime, e Ele te dá todas as bênçãos. E você não é um acaso, não. Você não é um acaso. Deus te amou e te escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Pedro era um sujeito tão difícil de Deus fazer uma obra na vida daquele homem impulsivo. Mas com Jesus tudo é possível. Jesus disse: eu farei de você pescador de homens. E você sabe muito bem o que Pedro virou no livro de Atos. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E em Cristo Jesus Ele transforma Pedro e Ele transforma cada um de nós. Enquanto você ora e você se arrepende, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Talvez você está se sentindo meio envergonhado diante de Deus, mas pelo sangue de Cristo você é digno diante do Senhor e declarado justo. Pai amado, nos colocamos diante do Senhor. Eu peço perdão também dos meus pecados. Quantas vezes eu dei a entender meio errado que as práticas espirituais me tornariam merecedor de alguma coisa. Ali, naquele dia, eu substituí Jesus. Mas é dele que o Senhor me transforma na pessoa que eu sou, serei. É nele que a minha identidade como filho está estabelecida. É nele que eu sou abençoado, redimido, escolhido, selado com o Espírito. E é nele que eu recebo todos os milagres. E é porque nós estamos nele que nesta noite nós recebemos o rio de água viva para fluir do nosso coração, para ser uma bênção na nossa família, em Araçariguama, no trabalho. Recebemos do Senhor tudo que o Senhor quer nos dar em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor.
Vamos cantar essa música em gratidão a Deus? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Agradeça. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Vamos cantar mais uma vez do início, dizendo: por tudo que tens feito, Senhor, aleluia, nós te agradecemos. Por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, com o coração grato, diga isso aí. Por tudo que vais fazer, as promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Você pode dizer isso mais uma vez? Te agradeço por me libertar. Te agradeço, aleluia. Em meu lugar, sim, Jesus, Jesus, oh, aleluia. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. A graça de Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito sejam conosco desde agora e para sempre. Amém.